E aí, jovem, tudo bem com você? Espero que você esteja ótimo. A aula de hoje é sobre cálculos químicos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai definir é a massa atômica, tá? Que é a massa de um átomo, certo? Porém, a gente mede em gramas a massa do átomo, a gente mede em quilo, né? Em miligramas, né? A massa de um átomo é extremamente pequena. Então a gente precisa de uma unidade de referência que seja coerente, ok? Então, olha, que unidade é essa, né? A nossa unidade de referência, ela é chamada de unidade de massa atômica e é simbolizada pela letra U, ok? Como que ela foi pensada? Ela é baseada no carbono, que tem massa atômica 12, certo? E aí, se você pegar e dividir essa massa desse carbono em 12 partes iguais, uma dessas partes seria a nossa unidade massa atômica. Ou seja, a massa atômica equivale a 1/12 da massa do carbono, que tem massa 12, ok? Então é isso. Então a massa atômica de um átomo, ela é comparada a essa unidade de referência. Então, por exemplo, o hidrogênio tem massa atômica de 1U, o carbono massa atômica de 12U, o oxigênio 16U, e assim vai. O sódio é 23U, a prata 108U, o ouro 197U, certo? Então, por exemplo, o sódio é 23 vezes mais pesado do que a nossa unidade de referência, que é o U. O carbono é 12 vezes mais pesado que a nossa unidade de referência, que é o U. Bom, e onde que a gente consulta as massas desses elementos? Ó, a gente consulta isso na tabela periódica, né? Então, repara, a gente está falando do carbono. Se eu olho aqui para o carbono na tabela periódica, dependendo da tabela que você consultar, você vai ter algumas informações a mais ou a menos, né? No caso dessa tabela, eu botei de exemplo aqui, eu tenho o número atômico, tá? Que é 6, que é o número de prótons que ele tem. Eu tenho aqui a distribuição eletrônica nas camadas, né? A primeira camada com 2 elétrons, a segunda com 4. Aqui eu tenho o símbolo do elemento, o nome dele, e aqui eu tenho a massa atômica. Repare que essa massa do carbono está com 4 casas decimais, né? 12,0106, ok? E a gente acabou de falar, né? O carbono tem massa 12, isótopo do carbono que tem massa 12 e tal, né? De onde que saíram essas casas decimais, tá? Então existe uma diferença entre a massa de um átomo e a massa do elemento químico, tá? A massa atômica de um elemento químico seria a média ponderada das massas atômicas dos isótopos desse elemento. No caso que a gente está falando do carbono, seriam as massas atômicas dos isótopos do carbono, certo? Então, como é que é isso? Olha, a gente tem esses 3 isótopos do carbono na natureza. O que tem massa 12, o que tem massa 13 e o que tem massa 14. E eu tenho essas quantidades relativas na natureza. Então, repara, a gente chama isso de abundância relativa. A maior parte do carbono da natureza é esse que tem massa 12, 98,94%. Depois a gente tem o que tem massa 13, que é 1,06, né? Bem menor. E o carbono 14 existem alguns traços, tá? Então uma quantidade muito pequena, certo? Ok. Então, olha, para a gente determinar a massa atômica do elemento, a gente faz uma média ponderada. Então a gente vai pegar a massa atômica do primeiro carbono vezes o percentual dele, a massa do segundo vezes o percentual dele e dividir por 100, tá? Então, repara, do carbono 12 e do carbono 13, olha, a massa do 12 vezes o percentual dele, a massa do segundo, que é 13, vezes o percentual dele, ok? E o último, né, que tem massa 14, são alguns traços só, não vou colocar na conta, certo? Então, isso dividido por 100 vai me dar uma massa de 12,0106, ok? Então, dependendo da tabela periódica que você consulta, você vai ter mais casas decimais ou menos casas decimais, tá? Para fazer cálculos, normalmente a gente aproxima para o inteiro mais próximo ali, né? Então, 12,01 a gente provavelmente vai fazer as contas de um cálculo qualquer com apenas 12, tá? Alguns elementos você vai ver lá, por exemplo, o cloro com massa 35,5. Aí o 0,5 a gente não aproxima, ok? Então a gente costuma fazer dessa forma. Bom,
E aí depois a gente tem o conceito aqui da massa molecular, né, o MM, que é a massa de uma molécula que vai estar expressa na mesma unidade de massa atômica que a gente viu, que é o U, certo? Então, qual seria a massa da molécula de água? Então, a gente simplesmente faz um somatório da massa do hidrogênio, que na tabela periódica é um U, e aí eu vou multiplicar por 2, repara, porque aqui na molécula de água eu tenho 2 hidrogênios. Então, você multiplica por 2. Então, 2U para o hidrogênio. E o oxigênio, como tem um só, 16 vezes 1, né? Não vai alterar nada, 16U. Então, esse somatório vai me dar a massa da molécula de água, 18U. Ok? É bem simples, tá? Um outro exemplo, olha, aqui você está vendo uma molécula que é o nitrato de cálcio e aqui eu tenho um parênteses, né? O que isso altera? Na verdade, é só tomar um cuidado na hora de fazer a conta, tá? Então, olha, as massas do cálcio, do nitrogênio e do oxigênio são essas aí, respectivamente. E o cálcio só tem um cálcio aqui nesta molécula. Então, vezes 1, ok? O nitrogênio, repara, eu tenho um nitrogênio aqui. Todavia, eu tenho esse número 2 aqui que está fora desse parênteses, né? É como se fosse na matemática, tá? O número que está fora do parênteses multiplica quem está dentro. Então, esse 2 aqui, olha, pertence também ao nitrogênio. Então, eu vou ter que multiplicar por 2, ok? O nitrogênio. Então, vai me dar a massa aqui de 28. E o oxigênio, repara, eu já tenho 3, mas esse 2 também multiplica o oxigênio. Ok? Então, 3 vezes 2. E aí, no caso, o somatório, né, vai me dar 164 unidades de massa atômica. Ok? E aí um outro exemplo, um outro tipo de molécula, né, representado. Aqui está meio estranho, né? Aqui eu tenho sulfato de cobre, tá? Vezes 5 águas, né? Isso aqui a gente chama de grau de hidratação, né? Então essa molécula absorveu 5 moléculas de água, ok? E então como é que a gente faz? É simples, olha. A gente simplesmente calcula aqui a massa do sulfato de cálcio, normal, tá? Pego aqui as massas atômicas dos elementos. O cálcio tem o cobre eu tenho um só, né? Cálcio é cobre, tá? O cobre eu tenho um só, 63,5. O enxofre eu tenho um só também. E o oxigênio tem 4, né? Então, esse aqui é o somatório do sulfato de cobre, ok? E a massa da água a gente viu, né, no exemplo anterior que ela é 18, tá? Só que eu tenho 5 águas aqui, ó, tá vendo? 5 águas. Então, vou multiplicar por 5. 5 vezes 18, que é a massa da água, tá? E aí, no caso, esse somatório dá 249U, ok? É simples, não tem muito mistério, tá? Bom, galera, o próximo conceito que a gente vai ver é o da constante de Avogadro. Amadeu Avogadro, um químico italiano. Então, olha, ele teve uma preocupação aqui que a gente vai entender agora. Olha, se eu tenho aqui uma balança, né? E eu coloco nessa balança uma amostra de átomos de carbono. Lembrando que a massa atômica do carbono, né, um átomo de carbono pesa 12U, certo? Ok. Então, eu vou colocando átomos de carbono aqui nessa balança, até que essa balança, olha, atinge 12 gramas. Ou seja, a massa dele coincide aqui, olha, só que agora está em grama. 12U, 12 gramas. Ora, quantos átomos de carbono eu vou ter que colocar nessa balança para que essa massa atômica coincida aqui com a massa em gramas? E aí o Amadeu Avogadro mediu isso e ele chegou à conclusão de que você precisa de 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono para que a massa atinja 12 gramas. Olha, esse é um número enorme, né? Seriam aproximadamente aí 6 sextilhões de átomos de carbono, tá? Então a gente tem milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão. São 6 sextilhões aproximadamente de átomos de carbono. Esse número já está aproximado, essa casa decimal aqui é grande, ok? Então está aproximado aqui para 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Olha, então se eu colocar uma amostra aqui de ferro, por exemplo, que pesa 56U, né, a massa dele na tabela periódica.
quantos átomos de ferro eu vou ter que colocar nessa balança para que essa balança marque exatamente 56 gramas. Então, repara a massa atômica coincidindo aqui, olha, com a massa dele em gramas. E aí o Amadeu Avogadro mediu isso e ele chegou no valor de 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Né? Então, ele foi vendo que isso era um padrão, isso era uma constante. Tá? Se eu pegar aqui uma molécula de água, certo? Que tem 18U, uma molécula só fica difícil de você medir a massa, né? Porque ela teria uma massa muito pequena. Então, se eu for colocando moléculas de água aqui, né? Até que eu chegue à massa de 18 gramas, que corresponde à massa desta molécula. Quantas moléculas de água será que eu tenho que colocar aqui, nesta amostra aqui, para que ela atinja 18 gramas? Adivinha? 6,02 vezes 10 a 23, só que agora são moléculas, porque a água é uma molécula, certo? Bom, então a gente pode perceber um padrão, né? Que é aquele número 6,02 vezes 10 a 23. E aí, quando a gente estava falando de átomo, né? 6,02 10 a 23 átomos. Quando a gente falou de molécula, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, a constante de Avogadro é isso. Ela vai representar o número de entidades que estão presentes na massa em gramas, que vai ser numericamente igual à massa atômica ou molecular de uma espécie, tá? Costumeiramente, a gente aproxima, né? A gente tira esse 0,2 aqui, olha, e coloca só 6 vezes 10 a 23 para facilitar os cálculos, tá? Ok. Então, repara, olha, 12 gramas de carbono, né, vai corresponder a 6 vezes 10 a 23 átomos, que é a massa atômica do carbono que está na tabela periódica, certo? Então, olha, generalizando isso aí, olha, vamos fazer algumas comparações aqui, olha. Então, o carbono mede 12, né, na tabela, 12 gramas, 6, 10 a 23 átomos. O sódio tem massa 23 na tabela, vai ser 23 gramas. Em 23 gramas de sódio, eu tenho 6, 10 a 23 átomos. Se for uma molécula, por exemplo, o metano, olha, somando a massa do carbono e do hidrogênio, eu tenho 16U. Então, 16 gramas de metano, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, já que o metano é uma molécula. Aqui é o ácido sulfúrico. Fazendo o somatório das massas dos átomos que estão nessa molécula aqui, eu chego a 98U. Então, em 98 gramas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, já que aqui eu tenho uma molécula. Ok? Bom, acho que deu para entender, né? Então, vamos fazer algumas comparações agora, certo? Aqui, ó, vamos pegar a molécula do H2, que tem massa 2U, certo? Então, a gente já viu, já entendemos que 2 gramas tem 6, 10 a 23 moléculas. Se eu pego uma amostra que tem 8 gramas de gás hidrogênio, quantas moléculas será que tem nessa amostra? Olha, então a gente pode fazer aqui uma regrinha de 3, né? Eu posso perceber, então, que 8 seria 4 vezes maior que 2, e aí, consequentemente, eu teria 4 vezes o número de moléculas que eu tenho em 2 gramas, tá? Mas se essa proporcionalidade não estiver tão clara como está aqui, né, eu faço uma regrinha de 3, né, multiplica em cruz e iguala, certo? Então, olha, montando isso seria, né, 8 vezes que multiplica 6, 10 a 23, dividido por 2. Bom, então aqui, olha, vamos fazer essa continha, né? Então, simplificando aqui, 8 com 2, né, vai sobrar 4 em cima, certo? 4 que multiplica 6, 10 a 23, eu vou ter 24 vezes 10 a 23, tá? Cuidado que as questões costumam colocar isso em notação científica. Então, eu posso passar essa vírgula para cá e somar uma unidade aqui na potência, tá ok? Então, vai ficar 2,4, 23 mais 1, 2,4, 10 a 24 moléculas, tá? Então, muitas questões trabalham com este raciocínio, tá? Então, um outro exemplo agora, olha. Se, por acaso... 3, 2, 1. Bom, e uma outra coisa também que pode ser perguntada, né? É o seguinte, olha. Se uma molécula
tem 2 átomos de hidrogênio, repara aqui, olha, uma molécula tem 2 átomos de hidrogênio, ok? Se eu sei o número de moléculas, eu também vou saber o número de átomos, certo? Como uma molécula tem 2 átomos, esta quantidade de moléculas que a gente acabou de calcular ali vai ter, no caso aqui, olha, o dobro, né? O dobro de átomos, certo? Se essa proporção não estiver também tão clara assim, né, numa questão, é só armar a regrinha de 3 e fazer a continha, tá? Mas aqui está bem óbvio, né? Bom, o próximo conceito é mol, que é um conceito super famoso na química, tá? Então vamos entender o que é o mol, que também é chamado quantidade de matéria, ok? Então é um termo que indica o número de entidades presentes na constante de Avogadro. Como que é isso? Então o mol seria, constante de Avogadro, a gente já sabe o valor, né? 6 vezes 10 a 23, tá? Átomo, molécula, íons, aqui está genericamente dito entidades, certo? Bom, para que a gente usa isso? É para facilitar. Esse número 6 vezes 10 a 23, ele é, né, meio estranho, né? Um número enorme desse, né? Então a gente facilita com mol. Assim como quando você vai na feira, você pede lá para o feirante uma dúzia de laranjas. Você não pede, me dá 12 laranjas, né? A gente compra uma dúzia de ovos. Você não fica, me dá 12 ovos aí, certo? Então, quando você vai fazer uma construção, você compra um milheiro de tijolos. Você não fica, eu quero 1000 tijolos. Eu quero 1,5 milheiro. Eu quero 1.500 tijolos. Então, são palavras que estão associadas à quantidade. Então, sempre que você ouvir a palavra mol, você associa mol a esta quantidade, que é a constante de Avogadro. 6 vezes 10 a 23, ok? É isso. Bom, vamos ver um exemplo. O hélio tem massa atômica 4U. A gente já raciocinou, né? Para eu juntar 4 gramas de hélio, eu preciso de 6 vezes 10 a 23 átomos. E a gente acabou de definir que 6 vezes 10 a 23 átomos seria 1 mol, né? Então, posso dizer que 1 mol de hélio corresponde a 4 gramas de hélio. É isso, tá? Simples. Próximo conceito é o conceito de massa molar, M. Esse conceito é muito utilizado nos cálculos químicos, tá? Então, massa molar é o quê? A massa de 1 mol da substância, certo? Ela é expressa em gramas por mol. É só uma conclusão do que a gente já viu, tá? Então, repara, o carbono tem massa 12U na tabela periódica. Acho que você já até gravou essa massa do carbono, de tanto que eu já falei, né? 12U, então, olha, para eu juntar 12 gramas de carbono, preciso de 6 vezes 10 a 23 átomos. E isso corresponde a 1 mol, né? Então, 1 mol de carbono tem 12 gramas. Então, a massa molar do carbono é 12 gramas por mol, tá? E a gente utiliza isso muito nas questões. Então, olha, vamos ver. Imagina que eu tenho aqui uma amostra de carbono que tem 36 gramas. Ok. Quantos mols será que eu tenho em 36 gramas dessa amostra de carbono? Bom, então, olha, como que a gente resolve isso, né? Então, a gente já viu que a massa do carbono é 12U, certo? A massa molar dele, então, é 12 gramas por mol. Então, eu tenho 12 gramas de carbono em 1 mol. Se eu tenho 36 gramas, quantos mols serão? X. Se você perceber que 36 é 3 vezes maior que 12, naturalmente eu posso dizer que x é 3 vezes maior do que 1. Tá? Se não estiver muito clara esta proporção, como que você vai proceder? Regra de 3, multiplica em cruz e iguala, certo? Então aqui no caso, olha, x vai dar 3 também, ok? Bom, o próximo conceito é quantidade de matéria, que é N, que é simplesmente o número de mols de uma substância que está presente numa amostra. A gente pode calcular isso por regra de 3, tá? Ou com essa formulazinha, ó, que eu vou apresentar para vocês agora. Se você gostar de fórmula, pode decorar a fórmula, mas dá para fazer por regra de 3 também, ok? Então, N, no caso, né, a quantidade de matéria dado pela massa da amostra, dividido pela massa molar dessa substância, certo? Ok. Um outro raciocínio, olha. Se eu tenho uma amostra com 2 gramas de hélio, nesse caso aqui, olha, como a massa dele é 4 gramas por mol, repara que 2 gramas é a metade de 4. Então, aqui eu teria a metade do mol, né? Que seria meio mol, ok?
Se 1 mol são 6 vezes 10 a 23 átomos, aqui eu teria a metade de átomos. Então, 3 vezes 10 a 23 átomos. Ok? Bom, então trouxe um exemplo, né, uma questão real para a gente resolver e ver como que se aplica isso, né, todos esses conceitos que a gente está vendo agora, certo? Então, olha, uma questão do Enem 2013, ele fala aqui, ó, o brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Então está aqui a fonte. Ok. Considerando o valor de 6 vezes 10 a 23 mol por mol, né, para a constante de Avogadro, e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Ok? Então, olha, ele deu para a gente aqui o valor da constante de Avogadro, né? O Enem costuma fazer isso, tá? Para evitar um pouquinho a decoreba, né? 6 vezes 10 a 23. E ele deu também aqui para a gente, olha, a massa molar do cálcio, né? 40 gramas por mol, ok? E nessas questões tem sempre um dado e uma pergunta, ok? Então, qual foi a pergunta que ele fez? Qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra as suas necessidades? Então, essa é a pergunta. A quantidade mínima diária de átomos de cálcio que a pessoa vai ter que ingerir para suprir as necessidades dela. Ok. E aí, olha, essa é a pergunta. Qual é o dado para calcular isso? Né? Então, ele falou aqui em cima, olha, o brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia. O único dado da questão é esse, né? Só que ele chama atenção aqui também, olha, que a quantidade recomendada é o dobro. Bom, então a gente vai começar pela quantidade recomendada, né? Então a quantidade recomendada é o dobro dos 500 miligramas por dia que o brasileiro consome em média. Então, olha, 2 vezes 500 miligramas, que vai dar 1.000 miligramas, né? Ou 1 grama, né? 1.000 miligramas igual a 1 grama, tá? Ah, professor, por que você está passando para grama, tá? Porque a gente vai trabalhar com a massa molar do cálcio, que, repara, está em gramas, né? Então, olha, 1 mol de cálcio são 40 gramas, né? E 1 mol de cálcio tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Ah, professor, por que você está usando 6 vezes 10 a 23? Por que você está usando esse valor? Justamente porque a pergunta dele é sobre a quantidade diária de átomos. Então, a pergunta dele é sobre átomos. Por isso que eu estou usando aqui este valor. Se ele me perguntasse, quantos mols precisa ingerir? Eu não precisaria usar 6 vezes 10 a 23. Mas toda vez que a questão pede átomo ou molécula, aí você tem que usar a constante de Avogadro, que é o 6 vezes 10 a 23, ok? Então, esse é o padrão que eu tenho, né? 40 gramas de cálcio tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Se você consome, eu deveria consumir, né? 1 grama, ok? Que é o dobro, né, do que é ingerido. 1 grama, então, quantos átomos teria? Ok? Então, uma regrinha de 3, gente, multiplica em cruz e iguala, né? E aí, montando esta conta, você vai ter 1 que multiplica 6, 10 e 23, dividido por 40, tá? Então, fazendo as continhas, 1,5 vezes 10 a 22, que seria aqui, no caso, a letra B. Ok? Então, é isso. É simples, tá? Dá para fazer com tranquilidade, ok? Basta saber os conceitos, né? Beleza. O último conceito de hoje é o conceito de volume molar, que é o volume que 1 mol de qualquer gás vai ocupar. Esse volume depende da pressão e da temperatura, ok? E aí, nas CNTP, que são as condições normais de temperatura e de pressão, o Avogadro conseguiu determinar este valor. Então, a gente tem também um valor constante, tá? Então, seria na pressão de uma atmosfera e na temperatura de 273 Kelvin, que corresponde a 0 graus Celsius,
1 mol de qualquer gás ocupa sempre o valor de 22,4 litros. Independe se é CO2, gás carbônico, se é gás oxigênio, se é gás hidrogênio, tá? 1 mol de qualquer gás, nestas condições de temperatura e pressão, vai sempre ocupar este valor, tá? Se mudar as condições de pressão e temperatura, esse valor também muda. Bom, então, último exemplo para ver como que isso cai, tá? Então, você tem aqui uma questão do IF São Paulo, 2017. Mol é a quantidade de matéria que contém tantas entidades elementares quantos são os átomos do isótopo 12 do carbono contido em 12 vezes 10 menos 3 kg de carbono 12. Então, isso é um conceito teórico aí de mol, né? Que a questão resolver dá. Ok. Uma massa de 44 gramas de CO2 corresponde a 1 mol de CO2. Então, repare, ele está dando aqui a massa molar do CO2, né? 1 mol de CO2 tem 44 gramas. E ocupa na SNTP um volume fixo de 22,4 litros. É o volume que a gente acabou de estudar. É o volume de 1 mol de CO2, 22,4 litros na SNTP. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta aproximadamente o volume ocupado por 188 gramas de gás carbônico. Então, é a mesma coisa. Tem um dado e uma pergunta. Qual é a pergunta? Assinale a alternativa que apresenta aproximadamente o volume. Ok? Então, ele quer saber o volume. Repara que as opções estão em litros. Então, vou ter que calcular o volume. Qual é o dado? Ele deu a massa de gás carbônico. Então, esse é o dado da questão e a pergunta é o volume. Certo? Então, olha, equacionando isso, né? A gente sabe que 1 mol de gás carbônico, né, 44 gramas de CO2, certo? Vai ocupar o volume de 22,4 litros. Estamos na SNTP, segunda questão, certo? Então, 188 gramas vai ocupar qual volume? X, tá? Regra de 3, multiplica em cruz e iguala, certo? Então, aqui eu vou ficar com 188, que multiplica 22,4, dividido por 44. Fazendo essa conta, chegamos a 95,7 litros, que aproximadamente vai dar aqui a minha letra D. Ok, jovens? Espero que vocês tenham entendido, ok? Se precisar dar uma reassistida. E se vocês quiserem, coloca aí nos comentários. Eu posso fazer mais questões, fazer uma aula só resolvendo questões sobre isso, tá? Se vocês acharem que vai ajudar vocês, pede aí, coloquem nos comentários que a gente tenta atender, ok? No mais, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.